Graça e paz, amados, tudo bem? Bom, hoje mais uma escola dominical, nossa classe única. É uma alegria poder estar aqui nesse dia para aprender mais um pouco da palavra de Deus e falar um pouquinho sobre a Bíblia. Nós vamos voltar a usar a revista da escola dominical, que a gente estava usando antes, Legado de Fé. Semana passada a gente usou a Em Marcha, uma edição especial sobre o metodismo. Falamos um pouquinho. Quero agradecer aí aos irmãos que aceitaram lá o desafio de contar um pouquinho, da sua experiência com Deus. Quero agradecer a Ireni, o Antônio, que contaram lá suas experiências. Foram edificantes, para a igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho, o tema é A Terra está em Luto, e o texto que a gente vai ler está lá em Oséias, tá? A gente vai falar um pouquinho desse tema, entender um pouquinho dessa dinâmica que essa revista da Escola Dominical nos traz hoje, tá bom? Então nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos a Tua palavra, que isso sirva para as nossas vidas, Senhor. Te peço, Senhor, uma bênção especial para a nossa igreja em Monte Belo, Senhor. Tu derrames a Tua graça, Senhor, a Tua sabedoria a cada um, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então esse tema, A Terra está em Luto, talvez você possa dizer assim, nossa, é uma revista que ela foi editada para o ano passado, 2019. A gente está usando ela, a gente começou a usá-la no segundo semestre com a pastora Filadélfia e a gente não terminou ela o ano passado, a gente vai terminar agora. E esse tema é muito interessante, A Terra está de luto. E a gente vai aprender um pouquinho aqui o que esse tema quer dizer aqui para nós, tá bom? O texto base está em Oséias 4, de 1 a 3. Eu vou ler para vocês aqui. Estou aqui usando a nossa Bíblia de Estudos, a Bíblia de Estudo John Wesley, que chegou no domingo passado. Fiquei super feliz, um presentão aí de... Bom, enfim. Nós vamos ler aqui o texto que tem em Oséias 4, de 1 a 3. Então, peguem aí a sua Bíblia, vamos ler, vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós nessa manhã. E diz assim, Deus acusa Israel. Filhos de Israel, escutem as palavras do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Então esse é o texto base aqui da nossa lição de hoje. E o texto ele começa, a nossa lição, com uma introdução. Eu vou ler aqui para vocês. A Bíblia mostra que o mundo e toda a criação revelam o poder e a glória de Deus. Então nós vamos ler lá no Salmos, Salmo 19, é um versículo bem conhecido, que diz assim, é a excelência da criação e da palavra de Deus, é um salmo de Davi, e diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, nós conseguimos prestar atenção na natureza, na criação de Deus, e como diz esse versículo,
os céus, eles manifestam a glória de Deus, né? Então a gente vê um animalzinho, ele manifesta a glória de Deus. Nós cantamos aquela canção, né? Quero louvar-te, as aves do céu refletem o seu poder. Então nós temos a consciência de que a criação de Deus é algo especial, e o próprio Deus, lá em Gênesis 1:31, ele fala, né, que olhando a sua criação, ele viu que tudo era muito bom. A gente vai ler daqui a pouquinho esse texto. Todas as coisas que existem foram criadas pelo Senhor e colocadas à disposição da humanidade, não apenas para o consumo, mas tendo em vista o cuidado e a preservação, considerando o amor que Deus tem por toda a criação e o fato de que depois de completar a sua obra, viu Deus que tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Está lá em Gênesis 1:31, a primeira parte. Deus deu ao ser humano toda a habilidade para cuidar da criação, mas algo deu errado. E aí a gente vai ver aqui no texto do profeta Oséias, e a gente entender um pouquinho esse prejuízo que foi causado aí pelo homem na criação de Deus. Então nós vemos que Deus criou o planeta, criou a terra, né, o firmamento, e a gente conhece lá o capítulo 1 lá de Gênesis, que conta a obra da criação, e tudo era perfeito, né? Os animais, a terra, o céu, tudo perfeito. Porém, o homem com o pecado começa a destruir, né, essa criação que Deus fez. E nesse texto de Oséias que a gente leu agora no começo, ele revela essa queixa de Deus contra o povo. Então, ele é muito claro em dizer aqui para nós, deixa eu voltar lá para Oséias. Então, filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia, tem uma queixa, né, contra vocês, né? E essa queixa é exatamente essa. Na parte B do primeiro versículo diz assim, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Então ele é bem contundente aí com essa revelação do pecado, né? E essas três carências revelam o pecado dessa nação. A religião daquele povo estava baseada em mentiras, pois o verdadeiro conhecimento é adquirido à medida que se caminha com Deus. Então, se eles estão longe de Deus, eles perderam essa dimensão aí da verdade. A outra dimensão que eles perderam foram o amor, né? Porque à medida que se caminha com Deus, se exercita o amor andando na verdade. Não há como fazer conhecer a Deus, caminhar, né, nesse caminho com Deus, exercitar o amor na mentira. Isso não é possível. Assim, sem ter conhecimento de Deus, o povo foi se afastando. Então, eles se afastam de Deus, se afastam dos seus princípios de fé. E Deus acusa o povo de Israel. Se a gente observar aqui no livro de Oséias, Oséias é muito contundente, né? O que ele tem para falar, ele fala sem meias palavras. Depois vocês podem ler o livro de Oséias e vocês vão perceber que Deus acusa o povo de Israel de ser responsável por essas consequências, por essas ausências na terra, pois era sua responsabilidade manifestar essas virtudes diante do povo e eles não deram atenção a isso. Então, Deus acredita a essa questão, a esse afastamento, né, essa situação aí de mentira, de assassinato, roubos, adultérios, violências, homicídios sobre homicídios. Então Deus acusa o povo de Israel que eles não estão andando segundo a vontade de Deus, eles estão desobedecendo a palavra de Deus, eles estão andando em pecado. Então
isso faz com que a terra esteja em luto. E essa é uma responsabilidade do povo de Deus, porque o povo de Deus era aqueles que tinham a obrigação de perpetuar a palavra de Deus, de seguir nesses caminhos, de promulgar a palavra, de proclamar essa palavra, né? E de andar nessa palavra, principalmente. Então, ao contrário, deixaram-se envolver pelos costumes dos outros povos, pela falta do conhecimento de Deus, e aí se multiplica a morte, se multiplica a mentira, se multiplica o adultério, o roubo e etc. Até a natureza havia sido prejudicada pelas atitudes egoístas e maldosas de todo o povo. E aí no versículo 3 diz lá: por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo, as aves e até os peixes que estão morrendo no mar, no rio, enfim. Quando a gente lê, né, esse trecho, né, a terra está de luto, né, a gente consegue perceber que não é só o povo que começa a perecer por causa do pecado, né, por causa dessa destruição. A terra, os animais, elas começam a sentir também essa morte, né? Porque o luto, deixa eu ler aqui para vocês a definição de luto aqui no dicionário. Tristeza profunda causada por grande calamidade, dor, mágoa, aflição. Então, quando nós estamos nesse período de luto, e aí a gente se coloca aqui, a terra está de luto, a terra está sentindo, né, toda essa aflição, essa mágoa, essa situação que foi causada pelo pecado, o pecado do povo. Os mandamentos violados pelo povo de Israel e contribuíram para o aumento do pecado dizem respeito diretamente ao direito do próximo, gerando todo tipo de violência e morte. E não atinge só as pessoas, mas afetam a natureza, prejudicando o meio ambiente e ameaçando a vida como um todo. O luto da terra como espaço de vida não é um castigo do Senhor. Então, quando nós falamos assim, nossa, o povo está pecando, né? O povo aqui de Deus estava pecando, e nossa, Deus está castigando o povo, está castigando a terra. Que é mais ou menos o que a gente ouviu aqui nesse período de pandemia. Quantas mensagens você não recebeu falando que essa pandemia é castigo de Deus que mandou, né, esse vírus, enfim. E a gente tem que tomar cuidado, porque na verdade esse luto, esse espaço da terra, né, esse estar de luto aqui, a terra, na verdade não é o castigo de Deus. Na verdade são as consequências do pecado, né? Então nós podemos dizer que às vezes nós procuramos as consequências com as nossas próprias mãos, né? Então se eu minto, eu tenho uma consequência da minha mentira, né? Se eu roubo, eu tenho uma outra consequência da minha mentira, do meu roubo, né? Então as minhas atitudes, elas geram consequências, né? E aí você pode meditar aí na sua vida aí o que você tem feito e o que tem gerado, né? A gente costuma ouvir, né? As palavras que saem da nossa boca, elas podem ser para bênção ou para maldição, né? E as palavras, quando elas saem da nossa boca, ela não consegue voltar mais. Eu não consigo fazer com que elas voltem, né, para dentro. Então elas causam destruição, né? Dependendo daquilo que eu falo, dependendo daquilo que eu faço, elas têm as suas consequências e a gente tem que pensar nisso, né? E o pecado, ele tem as suas consequências, né? A gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu que não existe pecadinho, pecadão, que o que existe são consequências maiores ou menores dependendo daquilo que a gente faça, né, diante de Deus. Então,
o luto da terra como espaço de vida não é um castigo do Senhor, mas uma consequência da falta de amor e verdade na vida do povo e do desprezo ao conhecimento do Senhor, deixando de aplicar os seus mandamentos e princípios, tanto no relacionamento entre si, como com a natureza. Então, é muito interessante que a gente pode lembrar, e aí, quero ler com vocês aqui, em Êxodo, olha só, como Deus é cuidadoso, até com a terra. Olha só, lá em Êxodo 23, versículo 10 e 11 diz assim, ó, durante 6 anos, isso está falando da terra, do cuidado com a terra. Durante 6 anos você semeará a sua terra e colherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer, os animais do campo comam o que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Então, o próprio Deus orienta o povo que cuide da terra. Olha, vocês vão plantar por 6 anos aquele espaço lá, e no 7º ano vocês não vão plantar, vocês vão dar um descanso para a terra, né? Então, mostrando aí que Deus ensinou o povo a cuidar da terra, assim como para viver a verdade e o amor entre as pessoas, né? Vemos a intenção de Deus em relação a isso aí no texto de Gênesis também, 1:26, a gente pode ler lá também, que Deus deixou a terra sobre o nosso domínio, né? Então lá no versículo 26 diz assim, ó, façamos do ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície, e toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que se rastejam sobre a terra, e que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Então, Deus deixou a terra, deixou os animais, que a gente tivesse domínio sobre eles, mas para a gente cuidar, né? Não para a gente destruir. E aí, o chamado de atenção de Oséias, em seu tempo, tinha a finalidade de despertar uma geração para assumir um novo propósito de vida diante de Deus. Já naquele tempo havia um alerta para os prejuízos que a vida sem responsabilidade para a criação produz. Então, lá na época de Oséias, já estava uma preocupação com a questão da criação de Deus. Até porque nós vivemos, nós subsistimos através dessa criação, né? Então, nós comemos do fruto dessa terra, né? Então, com essa finalidade, né, que nós temos a criação de Deus. Por mais que desenvolvam alternativas, né, de tecnologias para potencializar o uso dessa terra, né? Nós temos muitos recursos hoje, mas nós sabemos que esses recursos são esgotáveis, eles podem acabar. Não faz muito tempo aqui em São Paulo a gente viveu a crise hídrica, né? Nós tivemos um problema seríssimo com água. Por quê? Porque a gente, pelo menos eu sempre aprendi que a água não ia acabar jamais, né? Eu me lembro dos meus professores de ciências falando sobre isso. E a gente percebeu alguns anos aí atrás, principalmente aqui em São Paulo,
uma crise muito séria da água. A gente precisou usar água com racionalidade. E hoje a gente já vê que muitas pessoas já relaxaram um pouco sobre essa questão, né, do cuidado com a água, né, de usar de maneira consciente, né, a gente percebe isso. Então a situação do planeta continua exigindo de nós essa atenção e às vezes a gente relaxa um pouco, né, esse cuidado. A gente tem visto aí no cenário nacional a questão das terras, né, da agricultura, né, de como cuidar dessa terra, de preservar algumas regiões de mata, né, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né, até porque a gente sabe que hoje a gente tem animais em extinção, né, foi Deus que criou. Imagina, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a arara-azul está em extinção, e aí a gente pensar que foi Deus que criou e nós chegamos num ponto de destruir ao ponto de não ver mais, não ter mais. Então, como é triste, né? Imagina Deus olhando, né, para o planeta que ele criou e hoje não ser cuidado como ele achava que deveria ser. E ele deixou isso para nós, né? Para mim e para você, para nós cuidarmos, né? Interessante que essa semana ocorreu um episódio, né, interessante aqui na rua. Há alguns anos eu plantei uma árvore aqui na calçada, aliás, plantei 2 árvores. Um ipê amarelo, que ele não está indo muito bem, e um pé de manacá da serra, que é uma árvore muito bonita, está aqui na calçada de casa e ela está muito florida. E já há alguns anos, toda vez que ela floresce, passam algumas pessoas, quebram os galhos, aí a minha mãe fica muito triste, eu fico muito triste. E essa semana aconteceu um episódio assim que foi muito assim triste, assim, porque as pessoas elas veem a natureza e elas querem destruir mesmo, né? E aí uma pessoa arrancou um galho muito grande, fez um buraco, né, lá na árvore. E a gente percebeu, falou assim, nossa, alguém foi lá e arrancou. A minha mãe foi lá, olhou e realmente tinha um rasgo enorme lá no caule da árvore, por ter arrancado de qualquer forma e tal. E aí depois a gente viu as plantas, lá as florzinhas, na casa da pessoa, no aniversário da pessoa. E a gente ficou muito triste, assim, porque destruiu a criação de Deus, né? É algo que enfeita a calçada, enfeita a rua, né? E infelizmente as pessoas não têm esse cuidado, né? Não têm essa consciência ecológica, né? De preservação, de sustentabilidade, né? Do planeta. E diante de tantos apelos, né? Que a gente tem hoje do consumismo, né? De comprar, então a gente quer todas as roupas do mundo, todos os sapatos do mundo. E é interessante, por exemplo, uma calça jeans, ela gasta muita água para ela fazer aquela lavagem que a gente gosta no jeans. Então ela gasta muita água para fazer uma calça jeans. Então a gente tem que pensar nesse consumo, né, que a gente tem. Eu preciso ter, sei lá, 50 calças jeans, eu preciso ter 50 pares de sapato, eu preciso ter, enfim, né, a gente precisa repensar, né, nas nossas formas de consumir, né? Não que a gente vai parar de consumir, que eu sei que é impossível a gente agir dessa forma, seria um radicalismo, né? Mas a gente pensar, né? Eu preciso realmente dessa calça, eu preciso realmente desse sapato, eu preciso realmente dessa blusa, eu preciso realmente, né? E a gente tentar pensar na criação de Deus, né? Como cuidado, né? E nós, como cristãos, a gente precisa ter esse olhar. O uso inconsequente dos recursos naturais gerou e tem gerado problemas que afetam diretamente as pessoas e muitos lugares perecem por falta de água potável, de alimento, de saneamento básico, de recursos básicos para viver com dignidade. Além disso, muitos animais criados por Deus já desapareceram, outros estão em extinção, como a gente comentou agora há pouco. Trabalhar para essa mudança dessa situação
é uma responsabilidade do povo de Deus. E eu e você, nós somos povo de Deus. E nós precisamos ter, sim, essa responsabilidade, né? E é interessante porque às vezes a gente não para pensar nisso, né? A gente para às vezes para pensar o que Deus ele pode fazer para me abençoar, né? O que eu estou precisando e vou pedir ao Senhor para me abençoar. E nós esquecemos às vezes dessa responsabilidade que nós temos com o próximo, dessa responsabilidade que nós temos com a criação de Deus. O amor, a verdade e o conhecimento de Deus devem gerar em seu povo uma vivência responsável para com o próximo, também com a natureza, pois ele é a criação de Deus e ele nos deixou a responsabilidade de administrá-la, além do privilégio de usá-la para o nosso bem-estar. Então, como é gostoso, né? A gente poder, por exemplo, olhar um pôr do sol, né? Ver as maravilhas do Senhor, né? Ir para a praia, admirar o mar, né? O oceano, que nós somos banhados pelo oceano, né? E a gente ter esse contato, né? Ver um passarinho, né? Gosto muito de ir para Guararema, e lá a gente tem o privilégio de ver tantas variedades de pássaros, né? Mas o que eu mais gosto são os tucanos. Os tucanos são uma graça, né? Aquela cor, é lindo de ver, né? As flores, né? No quintal aqui de casa a gente tem muitas flores, é uma delícia quando elas começam a florescer, né? A gente tem aquele contato, a gente olha, né? É prazeroso nós termos a natureza de Deus para o nosso bem-estar, né? E, por exemplo, eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de plantar, né? De colher, né? Eu já tive a oportunidade de plantar alface no quintal. E aí você vai lá, colhe a alface, come a alface, os temperos, né, as hortaliças, né? É uma maravilha, né? E isso tudo é criação de Deus, né? E nós precisamos ficar atentos, né? E cuidar, né? De tudo isso que Deus fez com tanto amor, né? E nos colocou como administradores, né? Dessas belezas, né? Podemos e devemos começar com pequenas ações que sejam concretas e que busquem sanar problemas reais e urgentes. Campanhas de conscientização dentro e fora da igreja. A gente precisa, né, fazer esse tipo de ação, mas uma mudança individual de hábitos que manifeste o nosso cuidado com a criação de Deus. Eu preciso começar isso, né? Alguns anos atrás, um dia estava colocando lixo de casa lá fora e eu fiquei espantada com a quantidade de lixo que a gente produz. E a gente tem que começar a pensar nisso, em diminuir a quantidade de lixo, né? Em pensar que, eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de conhecer um aterro sanitário, né? Problemas, a gente já teve problemas aqui em Itaquá, né, com a explosão de um aterro sanitário. Então a gente tem que tomar cuidado com o lixo que nós produzimos, né? A igreja, por exemplo, a gente usa muito descartáveis, né? Eu não sei como que a gente poderia pensar numa forma de otimizar isso, né? Mas a gente precisa de cuidar, ter alguns cuidados, né? E começar por nós, começar por mim, né? Tem que começar individualmente, e cada ação individual ela acaba trazendo uma ação coletiva, né? Cuidar do meio ambiente é responsabilidade da igreja e é uma forma de testemunhar, honrar o Criador de todas as coisas. Afinal, tudo foi criado por Ele e manifesta a sua glória. Então, quando nós olhamos, né, hoje a gente não tem a oportunidade de nem olhar a terra, né, em si, né, porque é tudo asfaltado, tudo calçado, é difícil a gente ter esse contato com a terra, né, mas é tão gostoso você pisar no chão, né, e a relação que o povo de Deus, eles têm com a terra, né, a terra foi a promessa da aliança,
né? Então eles sempre tiveram um cuidado com a terra. A gente pode ler em alguns textos aqui, até esse cuidado aí de plantar 6 anos, descansar 1, né? A gente sabe que eles tinham esse cuidado, e por um momento lá, eles se esqueceram disso, né? Eles deixaram de lado, né, esse cuidado com a terra, cuidado com a criação de Deus, né? E para a gente, terminando essa nossa conversa de hoje, o tema ecologia não pode sair da pauta da discussão da igreja. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas isso não é um assunto espiritual, isso não é um assunto para a igreja discutir. Não, é porque foi Deus que criou, né? E nós seguimos a sua palavra, nós obedecemos a sua palavra, então isso faz parte, sim, né, de temas que a gente precisa discutir, pensar, né? Não basta falar e discutir sobre o assunto, é preciso que nós voltemos ao Senhor e assumamos nossa responsabilidade como filhas e filhos, cuidando do amor, com amor os recursos que o Senhor nos deu. Ele renova sua graça e misericórdia a cada manhã, e o nosso cuidado com aquilo que Ele nos deu deve ser renovado também, para o bem da humanidade e para a glória de Deus. Então, hoje eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Como que nós podemos aplicar a palavra de Oséias no nosso contexto de vida hoje? Como que a gente pode pegar esse texto aqui, principalmente o versículo 3, né? Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo e com as aves dos céus, e até com os peixes do mar estão morrendo. Como que a gente pode colocar essa palavra, né? A gente fazer com que essa terra ela saia desse estado de luto. A gente tem essa responsabilidade, né? Por onde nós podemos começar a nossa mudança, que ajude na restauração e na preservação dos recursos naturais? E eu quero colocar esse desafio para você. Se você pensar em algo que a gente possa fazer na nossa casa. Eu sei que tem alguns irmãos, eu não vou falar exatamente quem, mas eu sei que tem alguns irmãos que fazem algumas coisas em casa mesmo para diminuir o lixo, né? Para fazer adubo com os restos que tem em casa, né? Separa o lixo, né, para os catadores de reciclagem pegar. Enfim, eu sei que existem muitas ações que nós podemos fazer como cristãos para minimizar esses estragos, né, nos recursos naturais, né? Não lavar o quintal com a mangueira aberta, né, mas sei lá, usar um balde, guardar água da chuva para fazer lavar quintal, né, utilizar a água da máquina. Enfim, eu sei que tem muitas ações que eu sei que muitos já fazem, né, e que pode ser exemplo para os amados, né? Então, queria deixar aí, se você quiser compartilhar lá no grupo da igreja, eu sei que serão ações que vai abençoar os irmãos, vai nos abençoar, tá bom? Então, nesse dia, nós terminamos aqui o nosso estudo, né? E que Deus venha nos abençoar. E vamos terminar com uma oração, amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Senhor, te rendemos toda a honra e toda a glória, e queremos colocar as nossas vidas no teu altar. Queremos te agradecer, Senhor, por estudar a tua palavra, por conhecer mais um pouco, Senhor Jesus, da tua palavra. Quero colocar, Senhor, nossas vidas, Senhor, de modo que aquilo que nós aprendemos hoje possamos colocar em práticas em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós e se alegrar, Senhor, do cuidado que nós temos com a tua criação, Senhor. Ó Deus, que possamos cuidar com amor, Senhor, não só dos recursos naturais, Senhor, da água, da terra, dos animais, Senhor, mas também do nosso próximo, Senhor, que é a maior criação que tu fizeste, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, e até semana que vem.